Nós estaremos meditando na palavra de Deus. Às vezes, no nosso coração a gente fica se perguntando por que a gente ainda quer mais da vida. A gente fica se perguntando muito por que algo dentro de mim não me permite acomodar, não me permite parar. Por que mesmo contra tudo, contra as tempestades, contra a corrente, contra tudo eu ainda consigo acreditar que Deus tem algo melhor para mim? Por que dentro de mim há essa luta para crescer sempre, para mudar sempre, para avançar sempre? Isso tudo porque nós somos reflexos de Deus, e na ministração de hoje o pessoal que está fazendo o pré-encontro vai ouvir a ministração de um jeito um pouco diferente. Isso tudo porque existe um lampejo de Deus na minha vida. Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, e você também. E Deus, Ele sempre avança, Deus sempre inova, Deus sempre conquista, Deus sempre faz coisas novas. E eu tenho certeza absoluta que lá no coração de Deus, por um ato de amor, um dia Ele me criou você também. Ele também quer mais para você, quer mais para o seu futuro, quer mais para a tua vida interior, quer mais para a tua vida exterior. E tudo isso, e por isso em cada coração humano, no meu coração, no teu coração, existe esse desejo instintivo de crescer. Existe esse desejo de estar melhor esse ano do que no ano passado, o ano que vem do que nesse ano. E nós queremos isso porque Deus nos preparou de tal forma para que nós estejamos sempre inquietos, ansiosos, desejosos de crescer, de expandir, de caminhar, de conquistar. Nós estaremos meditando na palavra de Deus num versículo. É um versículo tão poderoso, que traz uma mensagem tão poderosa para a nossa vida. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O tema da ministração de hoje é: pense sempre, a jarra está aberta. Pastor, mas que título, que tema de pregação é essa? Pense sempre, a jarra está aberta. Hoje Deus quer falar comigo, com você. A grande questão e o desejo da minha vida, e o seu desejo, é viver uma vida em abundância. É vivermos uma vida em abundância. E talvez você seja uma daquelas pessoas que pensa assim: meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo com a minha vida? Porque tudo que eu quero é viver essa vida de abundância, de alegria, de felicidade. Eu não quero deixar ninguém triste, magoado. Eu quero fazer pessoas felizes, mas também quero ser feliz. Mas o que é que está acontecendo com a minha vida? Para responder essa pergunta, se você está vivendo uma vida de abundância, primeiro é preciso saber fundamentalmente o que significa viver uma vida de abundância. O que significa isso? A maioria das pessoas pensa que uma vida abundante, pensa, por exemplo, que tem muito a ver com dinheiro, tem muito a ver com conquistas, tem muito a ver com coisas, tem muito a ver com avanços. Alguns acham que tem a ver com um belo carro, uma bela casa, um bom trabalho. Outras pessoas acham que uma vida abundante tem a ver com ter mais que o suficiente para poder viver, dar um bom conforto para a sua família, para os seus filhos. Outros acham que uma vida em abundância significa conseguir pagar suas contas, suas despesas, andar em dia com as suas questões. Outros acham que uma vida em abundância é ter conforto, ter uma boa condição de vida. Mas é interessante que percebamos ou não, perceba eu ou não, ou você ou não, nós estamos vivendo no momento mais rico da história. É um momento de tecnologia, um momento de conforto, um momento de praticidade, um momento de coisa à disposição de um ser humano, como nunca antes se viu na história. Reis, governadores, governantes não tiveram, burgueses não tiveram hoje o conforto que você tem, a praticidade que você tem, não tiveram a tecnologia que você tem à sua disposição hoje. E ainda assim, embora nós estejamos cercados por um novo nível de conforto, como o mundo nunca conheceu, muitos ainda diriam sinceramente: pastor, eu não estou vivendo uma vida abundante, pastor. Ainda falta alguma coisa, não cheguei lá, eu não sei, pastor, tem alguma coisa que eu não estou vivendo essa vida abundante. Não é problema de doença, não é, Deus está trabalhando, mas eu ainda não estou vivendo essa vida abundante. É muito mais fácil para mim e para você, ao invés de admitir que estamos vivendo uma vida abundante, é muito mais fácil para mim e você
admitimos que estamos tentando sobreviver às circunstâncias da vida, estamos tentando vencer as circunstâncias, estamos tentando superar as dificuldades, estamos tentando vencer as circunstâncias que nós estamos enfrentando na vida. Talvez você diga de uma maneira muito sincera: pastor, sinceramente a minha casa não está do jeito que eu queria, pastor. Olha, pastor, você é até mais sincero: a minha casa está um caos, meu casamento está um caos, meu relacionamento está um caos. Pastor, o senhor não sabe, eu estou fazendo das tripas o coração para manter minha família unida. O senhor não sabe o esforço que eu estou fazendo para não sair de casa. O senhor não sabe o esforço que eu estou fazendo, pastor, para não terminar um casamento. O senhor não sabe, quando eu olho para os meus filhos, pastor, eu olho para eles e às vezes eu fico imaginando se realmente compensa todo o sacrifício, toda a renúncia que eu estou fazendo para manter uma família unida. Talvez seja o relacionamento com o seu cônjuge, ou o relacionamento com seus filhos, que está estressante. Porque existem fases na vida que estressa, relacionamento estressa, irmão. Tem tempo na vida que relacionamento estressa. A gente chega no limite, a gente chega num ponto que a gente fala: quer saber? Não, acho que não está valendo a pena, não está sendo legal, não está sendo bom. E fica tão tenso, mas tão tenso, que o objetivo já não é mais a abundância, o objetivo é a sobrevivência. Mais um dia, eu vou tentar mais um dia, vou me esforçar mais um dia, eu vou acreditar mais um dia, eu vou esperar mais um dia, vai ser mais um dia. E talvez hoje, para você que está aqui, o seu único objetivo hoje seja sobreviver mais um dia, seja suportar mais um dia, seja acreditar mais um dia, seja ter fé mais um dia, seja orar mais um dia. Talvez hoje você já nem pense em abundância mais, você simplesmente quer que Deus coloque a mão, te sustente essa situação, você somente quer que Deus faça isso. Hoje talvez seu único objetivo é pedir para Deus: Deus, não deixa eu fazer uma bobagem, Deus, não deixa eu chutar o pau da barraca, Deus, não me deixa abandonar tudo, Deus, não me deixa fazer uma bobagem, Deus, não me deixa fazer uma loucura. Talvez hoje a palavra abundância para você não seja tão importante quanto a palavra sobrevivência, permanência, acreditar. Você olha para a sua vida financeira e você pensa sinceramente: pastor, eu estou tentando sobreviver, pastor. Eu não estou pensando em abundância não, pastor. Eu estou pensando em conseguir pagar a escola para os meus filhos. Eu estou pensando em conseguir pagar minhas contas no final de um mês. Eu estou pensando, pastor, em conseguir abastecer meu carro todos os dias para poder ir trabalhar, levar meus filhos se for preciso. Pastor, hoje eu não tenho condição nem de pensar em abundância, eu estou pensando só no básico que eu preciso hoje. Pastor, eu estou fazendo no almoço para comer na janta. Tudo que eu peço hoje é para Deus me tirar desse sufoco. Tudo que eu quero é que Deus me ajude a controlar um pouco a minha vida, ter uma vida um pouco mais controlada, porque está muito complicado, eu não vejo solução, não vejo saída. Você hoje não está experimentando essa vida abundante, talvez no seu trabalho. Muito pelo contrário, no seu trabalho as coisas andam meio complicadas. Você está trabalhando num lugar e você está pensando muito sobre algumas coisas. Você está tentando se manter no trabalho porque precisa daquele salário no final do mês. E você está fazendo de tudo para não pedir conta. Você está fazendo de tudo para não pedir para sair, porque você está estressado. Você está olhando para aquele trabalho seu e fala: meu Deus, isso aqui não está compensando, isso aqui está me estressando. Eu tinha tanta vontade de fazer alguma outra coisa, mas aí você olha, tem final do mês chegando, pelo menos esse salário aqui é uma garantia. E você se perguntando: até quando eu vou conseguir ficar aqui? Até quando eu vou conseguir trabalhar aqui? Até quando vai ser assim? A maioria das pessoas vive com base na suposição de que se a sua constância, a sua circunstância da vida mudar, aí sim eu posso dizer que ela será abundante, pastor. Por exemplo, pastor, se um dia eu conhecer uma pessoa muito especial na minha vida, pastor, se eu um dia conhecer uma pessoa tão especial a ponto de eu conseguir ter segurança quanto ao que essa pessoa sente por mim, eu teria muito mais forças para lutar, para vencer, para superar. Mas pastor, a coisa mais difícil é eu ter que lidar ou estar com uma pessoa que eu não tenho certeza do que ela sente por mim. É estar com uma pessoa, pastor, que eu não sei se compensa continuar lutando junto ao lado dela, se compensa passar tudo isso.
Porque eu não tenho certeza do que sente por mim, eu não tenho certeza da fidelidade, eu não tenho certeza da lealdade, eu não sei se vai durar mais um dia, mais um mês, eu não sei. Pastor, se eu receber aquele aumento de salário, se eu tivesse aquela promoção, como as coisas iriam melhorar um pouco na minha casa, na minha vida. E aí eu poderia dizer que agora sim as coisas estão mais tranquilas, agora os ventos estão favoráveis e tenho uma vida um pouco mais abundante. Pastor, essa doença, se eu pudesse superar essa doença, pastor, talvez a doença não seja nem em mim, talvez a doença seja numa pessoa que eu amo muito, filho, mãe, pai. Se eu pudesse ver essa doença superada, pastor, conviver com essa doença, lidar com essa enfermidade, traz sofrimento, traz dor, traz medo, traz desconforto. Pastor, eu não quero muito, eu só queria que Deus curasse, eu só queria que Deus tirasse essa doença, eu só queria que Deus tirasse isso. Pastor, eu só queria que Deus tirasse esse vício. Não importa, não, pastor, olha, eu não quero saber, eu só queria que Deus tirasse esse vício. Porque é tão difícil, dói tanto, machuca. Hoje para mim, pastor, se Deus fizesse esse milagre, eu poderia dizer que a minha vida é abundante. Se Deus curasse, se Deus libertasse, se Deus tirasse o vício, eu poderia dizer que é abundante a minha vida. Mas será que nós estamos procurando abundância no lugar certo, irmão? Ou será que nós estamos olhando para as coisas, procurando essa abundância de vida nos lugares errados? E se na verdade houver algo dentro de nós que está muito além das circunstâncias que nós estamos vivendo, algo dentro de nós que está nos impedindo de viver uma vida abundante, aí em Romanos, nesse capítulo 5, Paulo está desafiando eu e você a pensarmos um pouco sobre abundância, sobre vida abundante. Paulo está dizendo que seus problemas, suas lutas, seus desafios, na verdade, são muito mais profundos do que somente a situação que você está vendo. Paulo está dizendo que tudo que você está passando, todos os dilemas, dúvidas, incerteza da tua vida, são muito maiores que os problemas que você vê. São muito maiores que as situações que você está enfrentando. Que você acha que só precisa de um ajuste externo. Que você acha que se acontecer alguma coisa aqui, se tiver mais dinheiro, se a pessoa mudar, se Deus curar, se Deus, são coisas externas. E Paulo dizendo, olha, abundância não tem a ver com isso. Nenhum tipo de ajuste, nenhum tipo de sorte, nenhum tipo de acerto vai resolver o que existe dentro de mim e de você. Dentro de mim e de você continua e continuará sempre existindo inseguranças, incertezas, dúvidas. Dentro de mim e de você sempre haverá essas questões que eu não vou conseguir resolver, porque faz parte da minha condição humana, da minha condição interna. Porque é algo que vem de longe, irmão. Algo que vem de longe, talvez nem venha somente dessa vida. O pastor vai pregar espiritismo, não, irmão. Existem coisas que vêm de longe, talvez não venha somente dessa vida para mim e para você, e que não depende somente de você. Paulo diz no início do versículo, ele diz que da transgressão de um homem, a morte reinou. Olhando o contexto de Romanos 5, nós vemos que Paulo está falando de um homem chamado Adão, o primeiro homem criado por Deus. Paulo está dizendo, ele está afirmando que se você realmente quer entender quem você é, se você quer entender a origem das suas inseguranças, desse vazio, da escuridão, dessas dúvidas, dessa instabilidade, se você quiser entender um pouco sobre quem você é, ou por que você olha para a sua vida e fica se perguntando por que com você as coisas são do jeito que são. Pastor, parece que comigo tudo é mais complicado, pastor. Parece que eu sou mais complicado que os outros. Parece que eu sou mais difícil que os outros. E Paulo escrevendo, falando sobre isso, e Paulo dizendo, olha, você precisa se colocar em uma outra narrativa mais ampla que a Bíblia diz sobre a condição humana, sobre eu e você. Paulo diz que tudo começa com as intenções e com os planos de Deus lá no início. O plano de Deus para o mundo, onde vem o primeiro homem chamado Adão. Adão fez uma escolha, e a escolha de Adão foi viver uma vida de autonomia.
Ao invés de escolher viver uma vida de dependência de Deus pela fé, Adão resolveu viver uma vida de autonomia. Eu quero ser o meu Deus. Eu penso, então eu posso fazer escolhas, eu posso escolher o que eu quiser, eu posso fazer do jeito que eu quiser, eu posso escolher o caminho que é melhor para mim, eu posso determinar o que é melhor para a minha vida. Então eu não vou viver dependendo desse Deus que diz para não comer daquele fruto, não, eu vou fazer do meu jeito, o jeito que eu acho melhor. E ele toma a decisão de viver uma vida de autonomia, em vez de viver uma vida de alegre dependência em Deus. Por quê? Porque Adão pensou que seria mais feliz. Adão pensou que seria mais feliz, mais realizado, mais livre, fazendo o que ele queria, ao invés de fazer o que Deus queria. Então, Adão corta a conexão com Deus, porque Adão se torna o seu próprio Deus, e Deus disse assim: não há outro além de mim. E quando Adão torna o seu próprio Deus, Deus disse assim: então fica com teu Deus, Adão, que é você. E Deus então se afasta, corta-se a conexão. Adão cortou a conexão com Deus, e esse corte introduziu algo que a Escritura aqui chama de morte. Paulo diz que através dessa transgressão, desse ato de Adão, a desobediência voluntária de um homem chamado Adão, que desobedece a Deus, a morte reinou, e a morte foi introduzida na equação humana, e assim nos desconectou de Deus, irmão. Nos deixou com a certeza de que Deus existe, mas como chegar até Ele? Com a certeza de que Deus existe, mas afinal, qual religião é certa? A certeza de que Deus existe, mas como é que eu posso falar que eu estou certo e o outro está errado? Paulo nos mostra que todos nós padecemos de uma doença de morte que é hereditária. Ela é hereditária. Ela passa não só de pai para filho, ela passa de avô, de bisavô, de tataravô, e ela passa desde Adão. É uma doença que vem passando de Adão para todos os seus descendentes até chegar em mim e em você. É uma doença hereditária, porque a morte desse Adão, a morte que Adão quis, a escolha que Adão fez, a morte que ele desejou, que ele aceitou, foi e é transmitida aos seus descendentes. E quando nós ouvimos isso, às vezes a gente pensa em morte natural, morte física, o que é verdade. Mas a essência da morte não está no físico, está na nossa trina natureza. Nós somos corpo, alma e espírito, e se a gente começar essa definição, nós somos um espírito que tem uma alma, e a nossa alma é a nossa mente, são as nossas emoções, nossas memórias, nossos sentimentos. E essa alma vive num corpo que é a nossa estrutura física para lidar com esse mundo que Deus criou, que é material, que é físico. A Bíblia diz que por causa de Adão, todos nós experimentamos a morte espiritual, que na verdade é uma desconexão com Deus. É uma desconexão. Eu sei que Ele existe, mas eu não consigo mais captar o sinal de Deus, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver, eu não consigo ouvir, eu não consigo falar com Ele, eu não consigo andar com Ele, porque Adão tomou uma decisão, e a decisão que ele tomou foi desconectar-se de Deus, e Adão começa a ter filhos só depois que ele se desconecta de Deus, e ele gera filhos semelhantes a ele, também desconectados de Deus. E o resultado dessa desconexão é a morte física, a morte emocional, a morte psicológica. Vem a decadência do corpo, da mente, do espírito. E tudo isso, embora você seja uma pessoa cheia de boa vontade, das melhores intenções quanto alguém poderia ser, o fato é que dentro de mim e de você habita um Adão. Dentro de mim e de você habita um Adão. E toda boa intenção que você tem, ela é comprometida por causa desse Adão que mora em mim e mora em você. Esse Adão que ainda resiste em mim e ainda reside em você. Você pode dizer: pastor, o maior desejo da minha vida é ficar conectado com Deus. Eu quero ter uma vida certinha, eu quero andar certo, eu não quero fazer as coisas erradas mais. Mas o problema é que tem um Adão morando aí dentro de você. Tem um Adão morando aqui dentro de mim, irmão. E esse Adão que mora aí dentro de você, toda vez que você tenta ficar de pé, esse Adão cai, esse Adão falha, esse Adão não tem firmeza, esse Adão não tem conexão com Deus. E toda vez que você tenta ficar de pé, esse Adão dentro de mim e de você cai. Ele não suporta, ele desiste, ele desanima, ele não aguenta a retidão, a justiça, o caminhar segundo a vontade de Deus, e esse Adão falha.
Toda vez que você diz, olha, eu só quero pensar em coisas boas a partir de hoje, eu não quero pensar nada de ruim na minha vida mais, só quero pensar em coisas boas na minha vida, eu não quero ter sentimentos ruins, nem pensamentos ruins, eu vou cuidar da minha cabeça, vou cuidar da minha mente, pastor. Mas o problema é que esse Adão que mora em mim, em você, não tem estrutura psicológica e nem emocional. É um Adão desestruturado, porque se desconectou de Deus, e ele habita em mim, habita em você. Totalmente desconectado, desestruturado, isso significa que eu também sou uma pessoa desestruturada. Basta algum gatilho e vai me mostrar o quanto eu sou desestruturado. Basta algo acontecer, basta algo fugir do controle, basta algo não ser do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei, basta alguém não se comportar do jeito que eu esperava que ele se comportasse, e esse meu Adão sem estrutura, ele se manifesta. O seu. E toda vez que você tenta ficar mentalmente forte, você acaba descobrindo que você vai entrar na próxima crise. Toda vez que você fala, não, agora é bola para frente, eu vou levantar, vou me reerguer, você se descobre colocando já o pé na próxima crise, por causa de um Adão que mora dentro de mim e mora dentro de você. E é isso que Paulo está descrevendo como seu problema fundamental, como o meu problema fundamental, irmão. Existe um Adão morando dentro de mim, existe um Adão morando dentro de você, e esse é o problema, porque não importa quanto esforço você faça, no final a morte reina. No final vem a decepção, no final não era do jeito que eu queria, no final as coisas não saíram assim, no final eu fico totalmente frustrado, por mais que eu me esforcei, eu vou descobrir que lá no finalzinho não era do jeito que eu queria, aquele vazio ainda está lá, a morte reina espiritualmente, psicologicamente, fisicamente. Você já enfrentou situações onde você se pergunta, por que para mim as coisas são assim, pastor? Por que para mim as coisas são assim? Será que sou eu que complico demais as coisas? Será que sou eu que complico demais a vida? Às vezes as pessoas falam para mim, você precisa levar a vida mais de boa, não complica muito não, pastor, mas eu não consigo. Pastor, eu não consigo viver dessa maneira. Pastor, por que isso me afeta? Por que eu não consigo passar por essas situações? Eu vejo, pastor, eu vejo pessoas, casais aí, lidando com problemas, superando, vencendo, se reconciliando, se restaurando. Eu vejo, pastor, eu vejo pessoas aí superando vícios, superando problemas, se levantando, começando a recaminhar. Pastor, por que a minha vida não é assim? Por que eu não consigo, pastor? Por que eu não consigo passar por essa situação e sair bem? Ou talvez você se veja lutando contra um desafio, onde você sabe que deseja perdoar uma pessoa. Deus está dizendo para você, perdoe. Deus está dizendo para você, recomece. Deus está dizendo para você, reconsidera. Você sabe que é preciso perdoar para recomeçar, e você deseja seguir em frente, apesar da dor que se causou em você, apesar da dor, do sofrimento, de tudo que você passou, mas você olha de vez em quando e fala, não dá certo. Eu preciso levantar porque não agrada a Deus, essa decisão que eu quero tomar não agrada a Deus, eu tenho que levantar. Nós precisamos recomeçar, talvez colocar uma pedra aqui, quem sabe, às vezes tentar começar do zero outra vez, seguir em frente apesar de tudo isso. Mas você sabe o que você descobre, irmão? Você descobre que você vai tomar banho, você está andando de carro, você está andando de moto, você está andando na rua a pé, aquilo vem ressurgindo, vem moendo, remoendo dentro de você, e aquilo vai, ressurge, e continua ressurgindo. Você não quer, você se encontra sem querer, repassando, porque me trata assim, porque faz assim comigo, porque conversa assim comigo, porque não me ama, porque não cuida de mim, porque não é diferente, porque não cuida dos nossos filhos, porque isso, porque aquilo, e aí isso vai repassando essas mágoas na sua mente, vai repassando aquela história na sua cabeça, as atitudes, os atos, e aí você começa a dizer, eu preciso parar de pensar nessas coisas, eu tenho que parar de pensar nessas coisas, mas eu não consigo. Pastor, tudo que eu mais queria seguir em frente, era o que eu mais queria, mas eu não consigo seguir em frente, pastor. Parece que tem algo que tem que ser resolvido, tem uma pedra que eu não consigo, ela está no meu caminho e eu preciso resolver, senão eu não consigo, pastor. Eu não consigo planejar a vida, eu não consigo pensar em melhorar nas coisas, eu não consigo, pastor. É como se isso eu tivesse que resolver agora, porque o resto tudo está parado por causa dessa situação. Ou às vezes,
Você é o tipo de pessoa que não consegue controlar uma compulsão. Você não consegue controlar essa compulsão, não consegue controlar esse desejo que você sabe que é destrutivo. Você sabe que destrói, você sabe que não agrada a Deus, é um desejo que não vai dar certo, não vai ser legal, mas está aí dentro de você, você sabe que vai se machucar, você sabe que vai machucar alguém, mas lá está você de volta, mesmo sabendo que vai destruir, mesmo sabendo que não é certo, mesmo sabendo que você está machucando pessoas e sendo machucado, mas é uma compulsão. Quando você vê, você já está ali naquela situação de novo, já está perto naquela situação de volta, e mais uma vez é frustrante, é difícil lidar com questões como: por que esse sentimento ainda está aqui? Por quê? Porque esse sentimento ainda está aqui dentro de mim, por que eu ainda estou fazendo isso? Por que eu estou agindo assim? Por que eu ainda penso assim, pastor? Ou talvez você se encontre orando, clamando a Deus por algo, mas depois de muitas orações, você ainda tem a sensação de que Deus não te ouve. Aqui tem pessoas que oram, mas a única certeza que tem é que talvez Deus não tenha ouvido. E uma das piores sensações que a gente tem, irmão, é de que a gente está orando desconectado. É aquela oração desconectada, é aquela oração que a gente faz com a cabeça, ou porque aprendeu, ou porque sabe orar. Mas não é aquela oração que a gente sabe que o Espírito Santo está recebendo, que está chegando diante de Deus. Aquela oração que sobe, aquela oração que a gente... Não, é aquela oração que a gente faz, mas a gente sente uma desconexão, a gente não sente que Deus ouviu, e por mais que você tente, é como se parecesse que Deus está longe de você o tempo todo. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo para você que você não está sendo sincero na sua oração. A resposta mais comum para essa frustração é que nós, como humanos, seres humanos que somos, tentamos nós mesmos consertar nossa situação. Pastor, eu preciso me consertar. Pastor, eu preciso tomar vergonha na cara. Pastor, eu preciso dar um jeito. Pastor, eu não posso continuar assim. E aí nos pegamos tentando nos consertar nossa situação. Coisas como: eu vou cuidar um pouco mais da minha saúde. Pastor, eu vou cuidar um pouco mais da minha mente. Eu não posso ficar desse jeito. Pastor, eu vou cuidar da minha vida espiritual um pouquinho mais. Ou então: pastor, eu vou cuidar da minha fé. Pastor, eu vou trabalhar um pouco mais em mim mesmo. Eu vou superar os desafios, vou superar as lutas que eu tenho, pastor. Às vezes essas decisões funcionam por uma semana, às vezes por 2, às vezes por um mês. Às vezes por um mês você pega firme, todo animado, e vai que vai, e nada me abala. Mas o tempo passa, e no final você descobre que ainda reina a morte dentro de você, e é muito forte. Você não consegue consertar. No final ainda vem a dúvida, a incerteza, vem ódio de vez em quando, vem raiva às vezes. No final você ainda duvida de Deus. No final você ainda fala: por que eu tenho que pagar esse preço? No final ainda reina a morte. Ainda reina dentro de mim e de você. É muito forte para eu e você podemos consertar, irmão. A raiz do seu problema e do meu problema na vida não são as circunstâncias, não são os problemas. Não é esse cônjuge maluco que você tem, porque tem gente que tem um companheiro maluco, né, bem doidão, um marido maluco, uma esposa maluca, ou às vezes o ex maluco. Ninguém merece, irmão. Ex já é complicado, quando pega um ex maluco, então ninguém merece. Quando ele resolve acabar com a tua vida, perseguir você, quando resolve infernizar a tua vida, ninguém merece. Às vezes você esteja enfrentando um tipo de situação de tentar o tempo todo soprar as cinzas da tua vida. Aí você sopra, acha que está tudo bem, dali a pouco ajunta aquele monte de cinza de novo. Aí você assopra de novo, achando que vai conseguir, dali a pouco ajunta aquele monte de cinzas outra vez. Você descobre que por mais que você tente, você nunca vai conseguir assoprar definitivamente. Não é o problema que você está enfrentando, não são as limitações físicas que você tem. Há algo profundo, bem abaixo desses problemas, que você não tem como consertar. E quando você tenta consertar, eu não sei se alguém aqui chegou, eu enfim 30, eu cheguei a morar em casa que o chão da sala era de terra batida, não tinha piso, era terra batida.
Hoje a gente vê você tentando limpar o piso da sua casa, passar pano no piso da sua casa. Mas quando você mora num lugar e esse chão é de terra batida, se você varrer, levanta pó, se você jogar água, faz barro. E por mais que você tente limpar, você descobre que ao invés de limpar, você está sujando mais ainda. É uma tarefa interminável. E você não consegue lidar com aquilo. E quanto mais você tenta lidar, ora vira pó, ora vira lama, mas nunca fica realmente limpo. E Paulo ele continua dizendo em Romanos 5,17: se pela transgressão de um homem só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão de graça e dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Paulo usa duas das palavras mais importantes da Bíblia: graça e justiça. Graça e justiça. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: você não precisa passar a vida inteira fazendo lama ou fazendo pó. Você não precisa passar a tua vida inteira tentando se consertar, porque você já descobriu que você não consegue se consertar. Você não adianta tentar insistir com você a tua vida inteira tentando ajustar isso, porque uma hora ou vai ser pó ou vai ser lama. Paulo está dizendo: tem muito mais para você. Mas se você entender que você precisa experimentar esse muito mais, você precisa começar a redefinir o seu conceito de abundância. O que significa realmente ter uma vida abundante, irmão? Precisamos tentar começar a compreender um pouco sobre quem Deus é. A Bíblia nos diz algo muito difícil para a nossa mente entender. Deus não tem necessidade de nada. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Deus não precisa do meu louvor, Deus não precisa da minha canção, Deus não precisa da minha adoração. Já tem os anjos, os serafins fazem isso bem melhor que eu e você. Deus não precisa de nada. E a gente não consegue entender isso. Um ser que não precisa de nada, ele não precisa de ninguém, ele não precisa de mim, ele não precisa do ar, ele não precisa de nada. Deus não é como ninguém que eu conheça, Deus não é como algo que eu conheça ou qualquer coisa que eu veja. Deus é um transbordamento contínuo de amor e felicidade. É isso que Deus é. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor, diz que Deus é amor. Isso significa que Deus transborda amor e alegria o tempo todo. Ele transborda a felicidade o tempo todo. Faz parte, Deus é assim. Às vezes a gente não entende essa questão, essa definição de Deus, esse transbordamento contínuo de Deus. Não tem nada a ver, irmão, com carro novo, com mais dinheiro. A Bíblia diz que Deus é a essência da abundância. Ele transborda tudo que eu preciso. Ele transborda tudo que eu desejo na minha vida. Eu desejo um amor perfeito, eu desejo a felicidade, eu desejo a abundância, eu desejo. A Bíblia diz que Deus transborda todas essas coisas. Às vezes, quando pensamos sobre Deus, nós projetamos nossos próprios problemas, a nossa própria expectativa sobre Ele. E nós às vezes pensamos, eu converso com pessoas que falam assim: pastor, Deus deve estar meio chateado comigo, pastor. Deus deve ter meio... pastor, vou ser sincero, eu estou andando meio, sabe, estou fazendo umas coisas aí que... fazendo umas coisas que não agradam muito a Deus não, pastor. Sabe, Deus deve estar meio chateado, Deus está com o pé atrás ali comigo, sabe? Deus deve estar meio desapontado. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Eu posso ficar desapontado com você, mas Deus não é o pastor. Deus é perfeito, o pastor não é. E quando você fala Deus deve estar com o pé atrás, Deus deve estar magoado, chateado comigo, desapontado comigo, é verdade sim, Deus odeia o pecado, é verdade que Deus se entristece com o sofrimento nessa terra, mas nem eu nem você somos poderosos o suficiente para estragar o dia de Deus. Nem eu e você somos poderosos o suficiente para deixar Deus de mau humor. Nem eu, nem você. Embora Ele possa ficar triste sim pelo pecado, mas ao mesmo tempo, Deus é um reservatório transbordante, contínuo de alegria, de felicidade. E o humor de Deus não depende de mim, não depende de você. Onde Ele está, Ele transborda. Onde Ele está, Ele transborda. Onde Ele está, Ele transborda. Lá em João capítulo 7, versículos 37 e 38. Olha o que está escrito na Bíblia, irmão. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
transbordamento, fluição. Vai transbordar, irmão. Deus transborda. Deus não escolhe deixar vazar, Deus não escolhe derramar, Ele transborda o tempo todo. O que Jesus está tentando fazer é nos fazer entender que Deus não quer que você apenas sobreviva, Deus não quer que você apenas continue, Deus não quer que você tente ficar de pé um dia depois do outro, não. Deus quer que você prospere, Deus quer que você transborde. E isso vai muito além das coisas que você tem, das coisas que você quer. A essência da abundância não está nas pessoas. A essência da abundância não está nas coisas. A essência da abundância é muito maior que as pessoas. As pessoas um dia nos decepcionam. A essência das coisas, da felicidade, da abundância não está nas coisas, porque as coisas um dia deterioram, estragam, param, nos deixam na mão. A essência da abundância, nós precisamos entender que Deus quer que você seja rico em amor, Deus quer que você seja rico em conhecimento, Deus quer que você seja rico em discernimento. Deus quer te ensinar a viver com uma abundância transbordante. A essência da abundância não começa de fora para dentro, a essência da abundância começa de dentro para fora. Talvez você diga: pastor, pregar é mais fácil do que viver, pastor. Não é tão simples assim não, pastor. O senhor não sabe as coisas que eu tenho passado. O senhor não sabe o quanto eu tenho orado para Deus mudar tudo isso na minha vida. O quanto eu tenho orado para Deus abençoar minhas finanças. O quanto eu tenho orado para Deus abençoar minha família. O quanto eu tenho orado para Deus trabalhar no coração endurecido da minha esposa, do meu marido. O senhor não sabe o quanto eu tenho orado para Deus libertar um filho. O senhor não sabe, pastor, como eu tenho orado para Deus abençoar. O senhor não sabe, pastor, o quanto eu tenho orado para Deus trabalhar no meu coração. Porque eu não consigo amar de novo. Eu não consigo amar outra vez. E eu tenho pedido para Deus incessantemente: Deus, coloca amor no meu coração de novo. Eu preciso amar meus filhos, mas tenho que amar a mãe dos meus filhos. Eu tenho que amar o pai dos meus filhos também. Eu amo meus filhos, mas eu tenho orado a Deus por isso. Eu tenho pedido a Deus: Deus, eu preciso voltar a amar. Eu não quero as coisas de aparência nem de fachada. Pastor, o senhor não sabe o quanto eu tenho pedido mais fé para Deus, pastor. Porque tem certas coisas que eu sei que eu preciso fazer, mas eu não tenho fé para isso. Tem certas coisas que eu preciso fazer na minha vida, mas eu não tenho fé. Eu tenho orado a Deus pedindo essa fé. Pastor, o senhor não sabe o quanto eu tenho orado para que as coisas não me afetem, porque olha, as coisas me deixam para baixo, as coisas me deixam irritado, as coisas me tiram do sério. Pastor, o senhor não sabe. Algum tempo atrás eu li uma matéria muito interessante, até tem vídeo na internet, depois se você quiser procurar. Como que eles treinam as pulgas. Você já deve ter ouvido falar do circo de pulgas. Eu estava vendo como é que eles adestram, como é que eles treinam aquelas pulgas. E eu comecei a olhar aquilo e comecei a achar interessante. Daí vem o tema da pregação de hoje. Você pega as pulgas, coloca dentro de um vidro, num recipiente, de um jarro e tampa. E a pulga naturalmente ela começa a pular e pular. E ela pula e bate na tampa do vidro. Ela pula, bate na tampa do vidro. Pula, bate na tampa do vidro. E ela vai fazendo isso várias vezes. Até que o cérebro dela chega à conclusão de que não adianta pular daquele jeito. Não adianta pular daquela altura. Toda vez que ela pula, ela bate lá em cima, ela vai se machucar. Então não adianta ela continuar fazendo assim, porque ela vai continuar batendo na tampa. E depois que isso acontece, você pode tirar a tampa. Você tira a tampa de vidro, que a pulga nunca mais vai pular para fora daquele frasco. Porque ela automaticamente ela reduz a altura do salto, porque ela não quer bater naquela tampa mais, e ela começa a saltar mais baixo. Ela começa a não querer se machucar, e ela não quer mais se aventurar, então ela reduz, ela vai saltar, o salto é mais baixo, ela é mais baixo. Mesmo que não tenha mais tampa ali em cima, ela não identifica a ausência daquela tampa, e essa pulga ela reduz as expectativas. E sabe o que é mais curioso, irmão? Mais uma vez a Bíblia, o mais curioso é que observaram que quando essas pulgas se reproduziram,
Quando essas pulgas tiveram filhos, a prole, os filhos dessas pulgas seguiram automaticamente o exemplo dos pais. Pularam até a altura que os pais pulavam e não pulavam mais alto. Elas iam só até a altura que os pais estavam pulando e não pularam mais alto, era sempre abaixo da tampa. E aí os dias se passam, semanas se passam, e essas mesmas pulgas vivendo nessa mesma jarra, nesse mesmo frasco, sem nunca sair, embora não tivesse tampa. A liberdade estava disponível, mas elas não queriam mais saltar para a liberdade. Paulo, em Romanos 5,17, está tentando fazer com que você olhe para todas as diferentes situações e circunstâncias atuais da sua vida e mostrar a você que algo aconteceu e você não percebeu. Algo aconteceu, você não se mancou com aquilo, não percebeu. E sabe o que aconteceu? Um dia, Jesus veio exatamente para tirar essa tampa desse frasco que aprisionava você. Jesus veio para remover essa tampa, porque a Bíblia diz que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele vem para tirar essa tampa, para que você possa ir mais longe, para que você possa se superar, vencer. O que Paulo está tentando te dizer é que o Deus do universo, eternamente feliz, eternamente transbordante de amor e abundância, esse Deus do universo, que é um Deus de efusão de amor, é o Deus que é mais do que suficiente para Ele. E Ele toma a decisão de um dia entrar na humanidade. Ele entrou na humanidade, Ele veio procurando você na pessoa de Jesus Cristo. E quando Ele te encontrou com um Adão que cheira a morte morando dentro de você. Ele te encontrou com um Adão corrompido morando dentro de você. Ele encontrou um Adão que tudo que toca apodrece morando dentro de você. E aí Ele te faz um convite, porque Ele te encontra tentando louvar, tentando viver bem. Ele te encontra tentando fazer as coisas todas certas, mas não conseguindo, porque esse Adão que está em você é um Adão corrompido, desconectado de Deus. E aí Jesus faz um convite para você, e Ele fala assim para você: vem cá, vem dar uma volta comigo. Mas aonde, Senhor? Eu vou te levar num lugar chamado Calvário, Gólgota, Monte da Caveira. Vem cá, dá uma volta comigo. A Bíblia diz que Ele vai até aquele lugar e Ele te amou tanto. Ele te amou tanto que Ele morreu ali naquela cruz. E quando Ele morreu naquela cruz, Ele despojou você de Adão. Ele tirou você desse Adão, tirou esse Adão de você também. Ele desconectou você desse Adão. Ele descartou esse velho Adão que cheira a morte o tempo todo. E aí sabe o que Ele fez, irmão? Ele fez o que ninguém esperava. Ele pegou toda a sua graça, toda a sua justiça, todo o seu amor, e veio morar em você de uma vez por todas, para que aquele velho Adão não pudesse morar aí mais, para que aquele velho Adão que cheira a morte não pudesse te contaminar mais. Jesus pega a sua trouxinha, bate na porta do teu coração e fala para você: abre, porque se você abrir, eu vou entrar, vou sentar, vou cear com você e vou fazer morada em você. E o cheiro de morte nunca mais poderia ser mais forte que a beleza da graça e o odor da justiça que Deus te deu. O próprio Deus transbordante veio habitar em você. A essência da felicidade agora pode habitar em você. E essa felicidade pode se mover através de você, tornando você capaz de ficar de pé de novo, de novo, de novo, de novo, e quantas vezes forem necessárias. Tornando você capaz de louvar mesmo no meio da maior das angústias. Tornando você capaz de escalar mesmo cansado, não sabendo se vai superar, mas você não para. Tornando você capaz de pensar, tornando você capaz de vencer o que for necessário,
É isso que Ele te promete. Essa é a verdade que está contida nesse um versículo, que eu poderia ministrar nesse um versículo uns 3 meses, mais ou menos. Tem um pote que Jesus já destampou. Não tem tampa mais te aprisionando. Esse velho Adão não pode mais te impedir de perdoar. Esse velho Adão não pode mais te impedir de colocar uma pedra em cima disso e recomeçar. Esse velho Adão não pode mais te impedir de dizer: olha, eu não quero mais viver em pecado desse jeito. Tem um pote aberto acima de você. Mas não viva com essa mentalidade mais de jarra fechada. Não viva com essa mentalidade de cheguei no meu limite, não dou conta, não tenho força. Para com essa mentalidade, irmão, de jarra fechada. Quando Jesus tirou essa tampa, Ele deixou disponível para você liberdade, vitória, vida e amor. Não aceita mais viver limitado. Não aceita mais. Impedido pelo medo. Viva a vida que Deus tem para você. Você precisa receber ativamente, se apropriar dela, precisa aceitar. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Eu e você queremos essa abundância de vida, queremos sim. E se você quiser ter alegria real na sua vida, esperança real, vida real, transbordamento real, não é automático não, irmão. Não é automático. A Bíblia diz que o reino de Deus muitas vezes é conquistado pela força. É preciso atitude, decisão. Não dá para ficar passivo. Ah, Senhor, eu estou orando tanto. Oh Deus, eu sei que o Senhor fez. Ah, você sabe disso tudo, irmão. Mas é como se Deus tivesse colocado um cheque que vai te deixar multimilionário pro resto da tua vida. E esse cheque está andando no teu bolso e você nunca vai no banco descontar esse cheque. Você tem que querer. Você tem que aceitar. É preciso decisão, é preciso vontade. É preciso querer estar com Ele, é preciso querer andar com Ele, é preciso querer renunciar ao que for preciso para estar junto com Ele, é preciso querer perdoar, querer restaurar, querer fazer o que agrada a Deus e os olhos de Deus. Ô pastor, mas isso aqui não é pecado, mas às vezes não te convém. Pastor, o que tem? Isso aqui não é pecado, mas não te convém, o abençoado. Eu não quero que meus filhos sigam meu passo. Então pare e anda no caminho certo, teus filhos venham se andando no caminho certo. Eu não quero ver meus filhos beberem, então para de beber, ô abençoado. Se o amor pelos teus filhos não for o amor suficiente para você renunciar àquilo que para você tem maturidade, mas seus filhos não têm. Não está escrito que é pecado. Como também não está escrito na Bíblia que é pecado fumar maconha. Como também não está escrito na Bíblia que não deve cheirar cocaína. Mas a Bíblia diz que você é mordomo do teu corpo. Você é mordomo das influências. Você responderá diante de Deus pelo bem que você poderia ter feito e não fez. E até através de exemplos. Esse Jesus que habita em você transborda. Mas você precisa querer tomar posse disso. É por isso que o reino de Deus muitas vezes é conquistado pela força. Pastor, estou orando e nada acontece. Pastor, estou orando, mas nada acontece.
É preciso que você queira que os princípios de Deus comecem a dirigir a tua vida. Amanhã vai catar o filho jogado na sarjeta aí, ó. Amanhã o filho vai bater o carro num poste, você vai descobrir que estava alcoolizado. Sabe por quê? Porque para você não tinha nada a ver, não é pecado. Egoísta. O amor que Deus derrama no teu coração é para te impedir de ser egoísta, pensar só em você. Né, irmão? O que importa é eu ser feliz, mesmo que isso deixe todos os seus filhos infelizes. Eu tenho direito de ser feliz. Você está dizendo que eles têm que ser infelizes porque você quer ser feliz. Eu sou capaz de dar minha vida pelos meus filhos. Mentiroso. Se você não consegue abandonar um vício por causa dos seus filhos, que vida que é essa que você vai dar para os seus filhos? Incapaz de chegar e falar: olha, vamos pôr uma pedra em cima disso aqui, ó. É preciso querer, irmão. Não adianta orar e não se apropriar. Não adianta orar e não tomar decisão. Não adianta, irmão. Vai ser como o sino que retine. Paulo fala sobre isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Você vai continuar a parte de Deus tentando ser feliz? Você vai continuar tentando consertar a tua vida sozinho? Pastor, eu sei que eu não presto mesmo. Pastor, eu sei que eu sou um safado mesmo. Pastor, eu sei que eu sou um vagabundo mesmo. Não sei nem como é que o senhor me aguenta. Vai continuar tentando varrer esse chão? Ou sai pó? Ou vira lama? Vai continuar tentando fazer isso sozinho? Vai consertar seu casamento sozinho? Você vai correr atrás de um futuro melhor sozinho? Você vai tentar acertar essas coisas todas? Vou fazer isso, vou fazer aquilo sozinho? E você está descobrindo que tentar fazer isso sozinho, somente por tua conta, é tentar manter o tempo inteiro o chão, a terra, o sala de chão batido, limpo o tempo todo. Você vai descobrir que sozinho você nunca vai fazer nada de bom na vida que dure até o final dos teus dias. O Espírito Santo trouxe essa palavra para você hoje. Jesus venceu a morte, em 3 dias saiu da sepultura, e agora pela fé a vida dele vive dentro de você. Mas isso requer entrega, requer um passo de fé, sim. Requer arrependimento, requer renúncia muitas vezes. Requer saber às vezes dar um passo atrás. Requer entender que um ato de fé significa confiar em Deus. Eu vou falar a coisa mais triste que um pastor fala. Talvez você esteja aqui, pertinho de mim, e tão longe de Deus, sentadinho nesse banco, mas tão longe de Deus. Se for o teu caso, hoje é o dia de voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volta para o centro da vontade de Deus. Custe o que custar. Volta para o centro da vontade de Deus. Vamos colocar de pé, nós vamos orar.